professores e demais colegas do curso. Eu sou Jordano Bruno Alves Fernandes e vou fazer aqui uma introdução, né, das noções básicas da balística forense, que é o tema que nosso grupo ficou responsável. Nós utilizamos a bibliografia indicada pela professora, de Genival Veloso França. E como o tempo é curto, né, a professora estipulou um prazo máximo de 80 minutos, e aí no caso somos 8 pessoas, então ficamos com 10 minutos para cada. Bom, iniciando logo, nós sabemos que o projétil ele causa justamente uma ferida pérfuro-contusa, né, logo ele justamente exerce a ação pérfuro-contundente. Mas obviamente a gente sabe que não é só o projétil que exerce esse tipo de ação, né? Mas justamente ela é tão importante que foi justamente desenvolvida toda essa ciência de balística forense, que como veremos aqui, para estudar esse ramo, né? Bom, Genival começa fazendo justamente uma introdução e ele inicia fazendo uma definição de arma de fogo, né? Um conceito básico. Ele vai ter ali um cano, vai ter uma extremidade aberta e outra extremidade parcialmente fechada, que é justamente onde vai ser disparado o projétil, né? A pólvora vai entrar em combustão e vai sair o projétil. Mas também não é só o projétil que sai, né? Vai sair, como a gente sabe, vai sair projétil, mas vai sair também os gases superaquecidos, vai sair uma fumaça, até pólvora ainda que não pegou fogo, né? Vai sair a bucha e também o chama, né? Às vezes a gente até estudou a questão do tiro a queima-roupa, né? Que gera aquele aro de fumaça, ou areola de fumaça. E também a tatuagem, né? Bom, as armas de fogo, elas vão ser classificadas, pode ser classificadas de várias formas, né? Mas dentre elas, o citado é justamente pela dimensão, são aquelas portáteis, ou semi-portáteis, ou não portáteis, né? As mais importantes, obviamente, são as portáteis, que é o que mais se trabalha, né? Pode ser classificado também de acordo com o modo de carregar, se ele vai ser carregado pela frente ou atrás, né? A antecarga ou a retrocarga. Ele pode ser também de acordo com o modo de percussão, né? O modo pode ser pederneira ou espoleta, né? Que é justamente a questão da batida que vai fazer para o projeto. A batida para dar ignição na pólvora, a pólvora explodir e o projeto sair voando. Ou contra o calibre, que é o que a gente mais conhece, que justamente vai ser tanto em relação ao peso quanto ou a extensão, né? do projétil. No caso de armas raiadas, o que são armas raiadas? As armas raiadas são armas que no cano dela tem como se fosse uma espiral, assim, que ele é feito nesse design justamente para conferir uma rotação no projétil, e aí vai conferindo essa rotação, ele vai ter mais estabilidade, né, o projétil. E aí, no caso, ele é medido justamente em milímetro, o calibre. Milímetro ou centésimo ou milésimos de polegada, né, mas eu acho que mais no exterior. Já nas armas de cano liso, aí não, o calibre é calculado pelo peso, né, pode ser pelo peso ou pelo milímetro, aí o de cano liso não como por exemplo aquelas armas de caça, sabe? O cano é liso, não sei se espingarda, não sei o nome exatamente. Mas, bom, a gente sabe, né, a gente viu por cima como a munição, né, os 5 elementos da munição, que seria justamente o estojo, que é o invólucro, né, a cápsula cilíndrica, tem a pólvora, né, quando a gente fala munição, a gente já pensa, o projétil, que quando a gente fala que é munição, a gente já pensa tipo a bala, né, mas justamente o projétil é um pedacinho da munição que compõe a munição, que é justamente a parte que normalmente é feita de chumbo e tal, que vai executar justamente, ele é o instrumento pérfuro contundente. Vai ter a pólvora que vai explodir, né, lançando o projétil para lá. Vai ter a bucha, que vai separar a pólvora do projétil. E a espoleta, que é um químico que ele é o que dá o pontapé, né, o que inicia a combustão da pólvora para lançar. Aí são os 5 elementos, né? Bom, tendo esse conceito mais amplo, assim, um pouco mais aprofundado sobre a arma de fogo, que assim, é extremamente importante para a balística forense, o Genival traz também um conceito de Domingos Tocheto, que é o conceito de balística forense, que é uma disciplina integrante da criminalística que estuda as armas de fogo, sua munição e os efeitos dos tiros por elas produzidos, sempre que tiverem uma relação direta ou indireta com infrações penais, visando esclarecer e provar sua ocorrência. Ou seja, a gente vai ter que a criminalística, que é justamente quem estuda a balística forense, antigamente era medicina legal, hoje em dia é mais a criminalística mesmo, tanto é que o que a gente está vendo aqui são noções básicas, né?
mas ela está sempre ligada com a intenção de descobrir quem está por trás do tiro. Não é estudar o tiro por si só, né? É estudar a questão da arma de fogo ou os efeitos dela por si só. É estudar por conta de uma infração penal que ocorreu, né? Bom, aí no caso da balística, ela vai ser definida, né, em balística interna, externa ou balística dos efeitos. No caso da balística interna, vai ser justamente quando estiver estudando o funcionamento da arma, né, o mecanismo, o tiro, a técnica do tiro, né. E a balística externa não, a balística externa vai ser justamente a trajetória do projétil, o trajeto e a trajetória, né, para descobrir através do projétil, por exemplo, a arma do crime, essas coisas. E a balística dos efeitos vai ser também chamada balística do ferimento, né, que vai ser para estudar o efeito produzido pelo projétil. E aí a lesão, né, o ferimento, o impacto, até o ricochete também. Bom, a identificação da arma de fogo também vai fazer parte da balística. Eu acho que eu diria que é uma das técnicas principais, né, que é justamente você identificar a partir do projeto, não necessariamente do projeto, mas a partir dos elementos da munição que foram deixados na cena do crime, né, e tentar identificar a arma. E que elementos são esses? O projétil, né, que a gente já sabe, né, que o projétil vai ser justamente, no projétil vai estar inserido umas micro deformações, são justamente chamadas de estrias, no caso das armas raiadas, né, as armas que tem esse espiralzinho, vai gerar essas estrias no projétil, e aí a partir dele tem como você identificar a arma do crime. Por quê? Porque toda estria vai ser única, sempre. Ela nunca, não existe mesmo que a arma tenha sido fabricada pelo mesmo fabricante, cada vestígio é distinto. Mas, obviamente, que não vai dar um resultado, nem sempre, né, vai dar um resultado completamente preciso. Mas, bom, continuando, ela pode ser feita a identificação tanto pela arma de fogo, né, nesse caso, você vai observar a arma e você vai ver o tipo de arma, o calibre, o número de série, etc. Ou você pode analisar através desses elementos, né? Que pode ser pelo projétil, você vai analisar essas estrias aí, essas microdeformações, que geralmente vai ajudar na identificação específica, né, da arma, para dizer que não, essa daqui só cabe com essa. E para fazer isso você vai precisar de quê? Você vai precisar de como um projétil padrão, que chama. Você vai precisar do projétil questionado, né, que é o que você encontrou lá na vítima, por exemplo. E o dos equipamentos de comparação. O projeto padrão, normalmente você vai pegar atirando na bala, ou atirando na água, atirando em qualquer tipo Tem outros meios lá que eles não vai gerar uma deformação no projétil, e daí dá para você fazer essa comparação com o projétil questionado, né, que é um projeto que foi encontrado na cena do crime. Bom, essas deformações elas podem ser normais, são as deformações que é a causa mesmo por conta desse deslizamento no interior do cano. Elas podem ser periódicas, que aí se trata do mau alinhamento do tambor e do cano. Aí elas, por conta disso, é até mais fácil de identificar especificamente a arma, né? Porque depois, quando você vê a arma, é só ver se tem esse mau alinhamento. Ou elas podem ser acidentais, que aí na verdade vão identificar mais a natureza do alvo que foi impactado pelo projétil, né? E no caso de armas que são de cano liso, né, armas de alma lisa, não dá para você analisar o projétil. Você vai ter que analisar a deformação no estojo e nas espoletas. Ou seja, a deformação que vai ter na base do estojo por conta da percussão, por conta da batida que tem, ou na parte de trás, na cápsula da espoleta, ela vai ser o único método de se identificar nas armas de cano liso. No caso, ela pode ser agregada, né, os dois, caso seja de arma raiada, você pode utilizar os dois métodos para ficar mais fácil, né, a identificação específica. Ou se não, por exemplo, no caso de armas automáticas ou semiautomáticas que tem um cano removível, aí você precisa fazer os dois para poder identificar a arma e identificar o cano que saiu, né? Para terminar aqui dentro do tempo, o resultado ele vai ficar dentro de 3 esferas. Ele vai poder ser tanto um resultado que fique na esfera da possibilidade, ou seja, os microelementos são poucos, mas os macroelementos são bastante coincidentes. Os macroelementos são o quê? São justamente o calibre, a largura, a massa, a profundidade, né, da bala do tiro, da ferida, da inclinação do tiro. Ou eles podem ficar na ordem de probabilidade, que quando os microelementos são poucos coincidentes,
Ou você pode chegar na certeza mesmo de dizer, não, esse tiro aqui veio, esse projétil, né, muito cuidado, esse projétil veio dessa arma. Ou a certeza também da negação, né, dizendo que não, esse projétil aqui é impossível ter advindo dessa arma. Pode chegar tanto nesse resultado. Mas bom, existem outros estudos também que você pode ser feito, tanto na arma quanto na munição, quanto em outras partes, e também estudos específicos em determinadas armas, mas o tempo é este, e para a introdução eu fico por aqui, os amigos vão continuar. Olá, professora. Meu nome é João Pedro de Carvalho Lima. Eu sou aluno da turma de Medicina Legal, do turno da noite. Minha matrícula é a 2017 011 23 e 20. E eu vou falar aqui nesse vídeo sobre os ferimentos de entrada em tiros, em disparos, né? E aí, se pode ter três tipos. São os tiros encostados, os tiros a curta distância ou a queima-roupa e os tiros a longa distância. Eu vou falar aqui sobre os tiros a curta distância e os tiros encostados, tudo bem? Bem, começando aqui sobre os ferimentos de entrada em tiros encostados. Nesse tipo de tiro vai acontecer quando não houver espaçamento entre o cano da arma e a pele da pessoa que vai ser atingida pelo disparo. Quando tiver, por exemplo, no tiro encostado, um plano ósseo logo abaixo do plano da pele, vai acontecer vai acontecer um fenômeno chamado de câmara de mina de Hoffman, que é basicamente quando os gases eles se descolam e dilaceram os tecidos, porque quando é realizado o disparo lança, além do projétil, ele lança também gases, lança vestígios de pólvora, e é, ainda o aquecimento da arma ainda acontece. E aí eles vão penetrar, esses elementos secundários eles vão penetrar na pele, mas aí ao encontrar o osso eles vão voltar. E aí vão formar aí essa espuma gasosa na parte de baixo da pele, que decorre justamente desses gases aí, desses resíduos. Tudo bem? Então é isso. Nesse tipo de disparo não vai haver zona de esfumaçamento nem zona de tatuagem nesse tipo de caso aí, porque os elementos eles vão penetrar no orifício pelo que a bala vai passar e vai formar essa cratera aí de formato de mina, certo? Quando os tiros são dados no crânio, escápula ou na costela, a gente vai perceber o sinal de Benassi, que é basicamente uma auréola que é formada ao redor do local de disparo, e ela é constituída de restícios de fuligem, que são resultantes aí do disparo, que vão ser formados sobre a superfície óssea. Não se confunde com a zona de esfumaçamento nem com a zona nem com a zona de tatuagem, porque, né, nesse local aí a gente consegue retirar essa marca aí com uma lavagem ou até mesmo com a decomposição do corpo em caso de morte, né? Quando eles estivessem decompondo. E ainda nos tiros encostados a gente pode constatar também o sinal de Werkgardner, que é basicamente o desenho feito pelo aquecimento do cano da arma ou até mesmo pela ação contundente, que é o impacto da arma sobre o osso, sobre a pele, enfim. O diâmetro dessas lesões ela vai poder ser maior do que o projétil, justamente por causa do efeito de mina, que é gerado aí pelo que já foi citado sobre o fenômeno da câmara de mina de Hoffman. Mais um efeito aí resultando desse tiro é o sinal de Skurskanon, isso, que é basicamente a caracterização do efeito, como é que eu vou dizer, as partes internas do buraco por onde ultrapassou o disparo, elas vão ter uma coloração meio escura, mais preta, por causa do esfumaçamento delas provocado pelo projétil entre as lâminas internas de um osso e internas, como o crânio, por exemplo. É comum que, por exemplo, se eu efetuar um disparo no crânio, o buraco ali entre a parede externa e a parede interna ele vai ficar com a coloração meio preta. Na realização do diagnóstico é importante a gente aferir que vai ser encontrada algumas substâncias no sangue, como por exemplo a carboxihemoglobina, a presença de nitratos de pólvora, nitritos de sua degradação e enxofre que é decorrente da combustão da pólvora. Enfim,
Terminadas aí essas características sobre os tiros encostados, vou falar agora um pouco sobre os ferimentos de entrada nos tiros a curta distância. Eles vão ser resultados de disparos de projéteis que, além da lesão causada pelos efeitos primários, que é justamente pelo disparo, vai causar também efeitos secundários decorrentes dos elementos secundários que são basicamente a manifestação da ação de resíduos como a combustão, semi-combustão da pólvora, partículas sólidas dos projéteis que se dissipem após o disparo, ou seja, são efeitos secundários. O efeito primário é a perfuração da munição aí no corpo, e os efeitos secundários é justamente essas ações resultantes, como os gases, como a pólvora, como os pedaços de projéteis que são aferidos. E a gente, como é que a gente vai constatar? Vai constatar que quando, além da zona de tatuagem e da zona de esfumaçamento, vai haver também alterações resultantes da elevada temperatura dos gases, com a manifestação de queimaduras na pele, que pode ser considerado como um tiro a curta distância ou a queima-roupa. E aí a gente já caracteriza assim. E agora eu vou citar agora a forma do disparo, como é que ele vai ser o ferimento. Ele vai apresentar o seguinte: ele vai apresentar a forma arredondada ou elíptica. Isso vai depender muito da incidência do projeto. Por exemplo, se eu atirar ele de forma que a inclinação, quanto maior a inclinação dele, maior será o eixo longitudinal que terá. Além de que o ferimento de entrada vai ser sempre maior quando o projeto for de energia alta, certo? Vai ter também a orla de escoriação, que deve ser o arrancamento da epiderme graças ao movimento rotatório da bala antes de perfurar o corpo. Bolas invertidas graças à ação traumática de fora para dentro, aí sobre a natureza elástica da pele. O halo de enxugo, que é explicado pela passagem do projétil pelos tecidos, que vai limpar nele as suas impurezas à medida que ele for passando pelo tecido que ele estiver passando, né? Trazendo assim uma tonalidade escura. O halo ou zona de tatuagem, que vai ser mais ou menos arredondado e vai ser importante para a perícia determinar a distância do tiro por meio de testes, como eu vou falar no final. Ele vai conseguir determinar a posição da vítima, do agressor, e esse fenômeno ele vai sempre estar presente nos disparos a curta distância. Orla ou zona de esfumaçamento, que já foi citada, é basicamente um depósito de fuligem, que ele vai circunscrever a entrada, podendo ser confundido às vezes com a zona de tatuagem, mas não é, porque ela com lavagem desaparece. A zona de queimadura, que vai ser basicamente resultante do superaquecimento dos gases que vão queimar o alvo. A areola é equimótica, que é uma zona superficial decorrente do derramamento de sangue ocasionado pelo rompimento dos vasos próximos. Zona de compressão de gases, que vai ser verificada apenas nos momentos posteriores ao disparo, porque logo após, em virtude a natureza elástica da pele, ela vai voltar ao normal, porque a gente, nesse caso aí a gente vai perceber que vai haver um afundamento da pele, mas posteriormente a pele volta ao normal. E são esses efeitos. Acho que sobre esses efeitos tem uma observação importante, que é falada sobre a perícia, que é importante a gente lembrar que para determinar as circunstâncias do tiro que foram realizadas, são realizados testes por meio de tiros de prova, e que nesses testes aí se usam a mesma arma e a mesma munição utilizada, e por meio dela a gente vai conseguir perceber qual foi a distância, qual foi a posição, para aí saber como foram as circunstâncias do disparo que foi realizada, e assim obter a constatação da maneira que aconteceu a situação da maneira mais precisa possível. E é isso, meu conteúdo acaba aqui, professora. Desejo uma boa tarde e é isso. Obrigado. Olá, meu nome é João Henrique. Eu vou dar minha contribuição dando continuidade aí em relação às lesões, sobre as lesões causadas por ferimentos, né, de tiros quando eles são à distância, né? Como é que a gente pode identificar essas lesões e quais são as principais características que elas têm, certo? Então, as principais características das lesões à distância, a primeira é quando o diâmetro da ferida em si, ele é menor do que
do projétil, né? Outra característica é quando a gente tem uma forma arredondada ou elíptica, dependendo da direção do tiro. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente daqui a pouco. E, né, quando tem algumas características que normais, né, de ferimentos por projéteis, né, que é orla de escoriação, halo de enxugo, areola equimótica, né, e bordas reviradas para dentro. Então, inicialmente, disse que o tiro à distância, ele vai apresentar os efeitos, digamos assim, primários, né, e vai ter falta, digamos assim, dos efeitos secundários, né? O que seriam esses efeitos primários e secundários do tiro, né? Os efeitos primários é a lesão em si, né? É a lesão de entrada que é produzida pelo impacto do projétil, né? Ali que entra, que nos tecidos, né? Que faz aquela contusão, digamos assim, perfura, né? E esses, digamos assim, são os efeitos primários, né? Os efeitos secundários já são aqueles efeitos que acredito que já foram falados pela sequência do vídeo, do tiro a curta distância, né? Esses efeitos secundários, que é aquela zona de tatuagem, aquela zona ali de né, em volta de fumaça e tal. Então, a grosso modo, pode-se dizer que os tiros à distância eles não apresentam esses efeitos secundários. Só que vale a pena salientar que, apesar da gente ter uma ideia que o tiro foi à distância, por não apresentar esses efeitos secundários, fica um pouco impreciso de dizer a que distância de fato foi o tiro, assim, né? De dizer exatamente. Né? Você tem algumas medidas, alguns padrões, de dizer que maior, uma distância maior de 60 centímetros, 70 centímetros, se eu não me engano. Depois eu vou até dar uma olhadinha aqui para conferir, mas você não consegue padronizar exatamente, dizer o tiro foi a 1 metro, 2 ou 3 de distância. Você sabe que foi a distância porque elas não apresentam os efeitos secundários, né? Então, para tentar ser mais rápido aqui no vídeo, eu vou explicar um pouquinho as características do tiro à distância. Primeiro eu falei que uma das características do tiro à distância é a ferida ser menor, o diâmetro da ferida menor do que o diâmetro do projétil, né? Pode se perguntar, João, por que isso acontece, né? Então, isso acontece devido à elasticidade, né? e a retratilidade dos tecidos cutâneos. Então, a partir do momento que o projétil ele entra, né, ali no tecido, você tem uma elasticidade ali, né, abre um ferimento e depois aquilo ali fecha, né, começa a fechar um pouco, não totalmente. E aí vai depender muito também da região de onde foi o tiro. Essa diferença pode ser bem maior em relação ao tamanho do projétil e um ferimento muito pequeno, dependendo se você tem uma zona de elasticidade, um tecido maior ou menor. E aí vai depender também da velocidade do projétil e alguns outros fatores, né? Sobre a forma, né? Eu falei que o tiro ele poderia ser oblíquo, arredondado, né? Ou elíptico. E aí, o que é que vai dar, digamos assim, essa característica em relação à forma? É exatamente a inclinação do tiro, né? Então, se o tiro for perpendicular, você vai ter um orifício ali arredondado, ligeiramente oblíquo. Já se o tiro for oblíquo, você
tem uma ferida mais elíptica, tá? Sobre a orla de escoriação, é algo bem importante isso, porque o exame detalhado, né, justamente dessa orla de escoriação, ela vai apontar a direção do tiro, né? Por exemplo, nos tiros que são perpendiculares ao corpo, né, que fazem aí um ângulo de 90 graus, você tem uma orla de escoriação concêntrica, né? E já os tiros, quando eles não são perpendiculares, eles são inclinados, você tem uma orla de escoriação aí mais oblíqua, tá? Eu falei também que outra característica do tiro à distância é justamente a orla de enxugo, né? O halo de enxugo, né? Que é justamente representado pelas impurezas ali que são deixadas a partir do momento que o projétil ele entra, né, nos tecidos, e aí ele vai atravessando e ele vai limpando, né, ali e deixando, né, as impurezas à medida que ele vai contundindo, né? E é uma característica também que é encontrada nos tiros a curta distância. E aí nós temos também a areola equimótica, né? Que é nada mais nada menos do que uma equimose ali, né? Ao redor ali do ferimento, né? Que isso se dá em face do rompimento ali dos vasos, né? Quando o tiro ele entra, né? Atravessa, né? O tecido, a pele. E aí por último, né? A gente tem também essa característica de ter as bordas reviradas para dentro, né? O ferimento com as bordas reviradas para dentro. E é óbvio porque, de fato, né, é uma força, né, que vem de fora para dentro, né, com uma violência, digamos assim, e uma velocidade que vai deixar essas características que são bem, assim, acho que particulares, né, do tiro, certo? E por último, eu só queria deixar uma observação, né, que vale salientar que algumas pessoas elas consideram essas características do tiro a longa distância também para tiros a média distância, e aí elas fazem uma pequena diferenciação. Eu trouxe aqui que eles consideram que a forma, digamos assim, é bem semelhante ao tiro de longa distância, mas quando se deixa lá aquela zona de tatuagem, e aí considera-se que é um tiro já a média distância, certo? E consideram-se, e aí você vai deixar as características, digamos assim, que é a zona de chamuscamento, os pelos queimados, né, já para o tiro a curta distância. Então, se fosse para diferenciar, né, entre longa, média e curta distância, a gente teria para os tiros a média distância a zona de tatuagem ali por causa da pólvora, e aos de curta distância a zona de chamuscamento e ali a presença de pelos ali crestados, né, tostados. E aí a gente teria mais ou menos como identificar uma ferida, né, numa lesão, a gente poder apontar por essas características principais se o tiro foi efetuado, né, a longa, a média ou a curta distância. Meu nome é Vinícius Nunes Cavalcante Albuquerque, matrícula é 2017-01-08372, e eu vou falar um pouco agora sobre o ferimento único de entrada por vários projéteis. Excepcionalmente, pode ocorrer uma existência de um só ferimento na entrada e serem encontrados 2 ou mais projéteis no interior do corpo, ou projétil e ferimento de saída. As situações mais comuns para isso são 2, que é um tiro de cartucho fabricado com 2 ou mais projéteis acoplados, né? Ou então um tiro disparado com projétil ou projéteis retidos na arma, que aí a gente chama isso aí de fenômeno do tiro encaixado. Sendo assim, o primeiro passo para a perícia é identificar os projéteis com a arma suspeita,
para somente depois analisar se eles estão oxidados ou brilhantes, porque geralmente é comum que se encontre apenas um deles brilhante. É preciso também examinar a base de um projétil para saber e conseguir analisar nisso aí se ele apresenta alguma depressão que abrigou a algiva de outro projétil, porque aí nesse caso a gente vai analisar se essa depressão da jaqueta de cobre existe ali no chumbo. Nesses casos, os projéteis geralmente se comportam como um só, mas a tendência é que o primeiro seja empurrado pelo outro, e que mesmo havendo só um único ferimento na entrada, na maioria das vezes ele acaba tendo uma saída irregular. Então pode existir, vamos dizer assim, a entrada ela é única, mas a saída ela pode não ser, ou ser única, mas não ter o mesmo formato da entrada. O que geralmente é comum, porque o projétil dentro do corpo ele se deforma um pouco, né? E também vai mudando sua trajetória, mas no geral é assim que funciona. Sobre vários ferimentos de entrada por um só projétil. Para isso acontecer, basicamente só é preciso que o projétil entre e saia de alguns segmentos ou região. Então, vamos dizer assim, se eu tenho um tiro na coxa direita, ele passa para a coxa esquerda, ele vai deixar rastro nos dois orifícios de entrada e de saída. Então, é preciso analisar somente que após o primeiro ferimento, os outros projéteis eles não vão apresentar a mesma forma circular do primeiro, justamente pelo que eu acabei de falar, que é a situação do projétil ele se deformar, e mesmo que não se deforme, assim, a deforma nem é tão grande, é mínima, mas ele altera sua trajetória porque ele vai passando pelo corpo, então a trajetória do projétil ela é alterada. Falar um pouco também sobre o ferimento de saída. As lesões de saída das feridas produzidas por projéteis de arma de fogo têm forma irregular, bordas reviradas para fora, e aí, logicamente, porque se ele está saindo de dentro para fora, as bordas vão ficar fora, maior sangramento, e ela não apresenta orla de escoriação, nem halo de enxugo e nem a presença dos elementos químicos resultantes da decomposição da pólvora. Por quê? Porque os elementos químicos resultantes da decomposição da pólvora vão ficando na trajetória do corpo. Então, quando ela sai, geralmente não apresenta. Logicamente, pode apresentar, principalmente se for vamos dizer, um tiro muito próximo e que a distância seja muito curta, mas em geral não apresenta. A forma dessas feridas elas também são irregulares e o diâmetro é maior que o orifício de entrada, pois o projétil que sai não é o mesmo que entrou. Ele se deforma novamente pela resistência que encontra nos diversos planos do corpo, pelos tecidos, às vezes pelo osso, por algum órgão, e ele não consegue manter o seu eixo longitudinal. Então ele se altera e ele pode ficar meio bambo, vamos dizer, e aí por causa disso ocorre que acaba que o eixo de saída geralmente tem um diâmetro maior que o eixo de entrada. Contudo, caso a ferida seja produzida por um projétil de alta energia, quando eles transfixam ao mesmo tempo dois corpos, o segundo pode ter o ferimento de entrada com diâmetro maior que o de saída, porque o projétil ele pode sofrer uma rotação de até 90 graus e ele vai encontrar com o eixo original dele. As bordas, como eu disse, são naturalmente reviradas para fora e elas sangram mais porque possuem um maior diâmetro. Pela irregularidade, pela forma da reversão das bordas, isso acaba acarretando um maior fluxo sanguíneo. Então, por razão disso, geralmente ocorre um maior sangramento. Claro, não é regra, tem que saber exatamente onde foi que entrou, onde foi que saiu, mas em geral é isso que acontece. Não possui também o halo de enxugo, como eu já disse, porque as impurezas do projétil elas ficaram todas retidas na passagem pelo corpo. Não apresenta orla de escoriação em decorrência de sua ação no complexo dermoepidérmico e atuam de dentro para fora, a não ser que o corpo atingido pelo disparo esteja encostado em um anteparo e ao projétil, que ao sair encontra a resistência
que acabe atrapalhando isso aí. Isso é chamado de sinal de Romanese. Pode ser encontrada uma auréola equimótica em derredor do ferimento de saída, pois os mecanismos de produção e o mesmo dos ferimentos de entrada. Boa tarde, professora Lilian. Boa tarde, professores da disciplina de Medicina Legal. Me chamo Isabela Torres Canané Andrade e irei dar prosseguimento ao seminário apresentado pelo meu grupo, com o tema Noções de Balística. Minha parte se refere ao trajeto. O que é esse trajeto? O trajeto nada mais é do que o percurso do projétil no interior de um corpo, estando esse corpo animado ou inanimado. Porém, a título de exemplo, utilizaremos aqui um corpo animado. Por outro lado, um conceito doutrinário que não poderá ser confundido com o trajeto é o conceito de trajetória, pois, enquanto o trajeto ele é o percurso do projétil no interior de um corpo, a trajetória é o percurso externo do projétil, desde a sua saída da boca do cano até o local em que se alojará. Desde a distância do disparo à região atingida no corpo, o trajeto das feridas ele poderá variar, dando origem a linhas retas, a linhas curvas e criando ângulos caprichosos e inesperados. Via de regra, as estruturas ósseas são as responsáveis pelos desvios mais acentuados do projétil. Sempre que há ação de um projétil sobre o tecido, forma-se um orifício de entrada, que nada mais é do que o ponto de impacto, que pode ser perpendicular, oblíquo ou tangencial. A bala, ela poderá fazer um semicírculo, entrando na parte anterior do corpo e saindo lateralmente, sem penetrar em uma das cavidades, diante de um plano elástico e móvel ou sobre a superfície curva de determinados ossos. São o corpo circungerante ou corpo contordinante, ou, em português, fenômeno da bala giratória. A luz do canal formado pelo trajeto sempre apresentará sangue coagulado, pois esse é um sinal valioso de reação vital. Além disso, será possível observar tecidos lacerados, desorganizados e infiltrados por sangue, além de corpos estranhos provenientes de outras regiões, a exemplo das esquírulas ósseas. A fim de rastrear um projétil, o legista irá seguir a infiltração do sangue. Além disso, devemos lembrar que poderá o projétil ser desviado quando encontrar um órgão móvel. A título de exemplo, tomemos uma bala que entra no coração. Seu movimento irá proporcionar ao projétil um caminho extremamente desconcertante, sendo possível uma bala penetrar no coração e ser levada pela corrente circulatória até a bifurcação das artérias ilíacas. Um aspecto importante a ser considerado no estudo do trajeto é a relação existente entre trajetória do projétil e a atitude da vítima, conforme explica Toqueto. Toqueto, ele explica o seguinte: ao ser realizada a necrópsia, o médico legista examina a vítima distendida sobre a mesa de necrópsia. Em decúbito dorsal e o trajeto por ele descrito corresponderá à posição ereta da vítima. Entretanto, na maioria das vezes, não é esta a posição em que a vítima se encontrava no momento em que foi atingida pelo tiro ou em relação à linha de tiro, motivo pelo qual o trajeto descrito pelo médico legista nem sempre se enquadra como sendo a continuidade perfeita da linha de trajetória. Reveste-se também de importância a diferença de estatura existente entre a vítima e o agressor ou atirador. Além disso, vale ressaltar que não é raro encontrar situações em que um único projétil é capaz de transfixar vários segmentos ou partes do corpo, com orifícios de entrada e orifícios de saída, constituindo o que se poderia chamar de trajeto em chuleio ou trajeto em alinhavo. Portanto, o perito ele não deve se esquecer destes interessantes e paradoxais trajetos das feridas produzidos
por um projeto de arma de fogo. Dessa forma, apenas uma necropsia cuidadosa poderá esclarecer com detalhes todas essas particularidades elencadas, a fim de que o julgador, jurista, encontre na prova técnica uma imagem, se não exata, pelo menos muito aproximada da dinâmica do evento. Só um pormenor bem assinalado tem o poder de transportar o analista do relatório para o momento circunstancial do delito. Por fim, mas não menos importante, eu diria que ainda mais importante, Genival Veloso de França, ele reitera que o projétil ele jamais poderá ser retirado pelo perito, pelo legista, com a ajuda de instrumento metálico, pois a utilização de instrumento metálico poderá causar alterações a ponto de falsear o exame de balística. Segundo ele, usar sempre as mãos para retirar o projétil e, mesmo que sua retirada seja dificultada, por exemplo, pelo encravamento em uma estrutura óssea, ainda assim deve ser libertado por manobras que não venham a atingi-lo. Portanto, o legista ele deve lembrar que nem sempre o estudo da relação entre o projétil e o seu trajeto e a posição da vítima em referência ao agressor ou à linha de tiro, nem sempre será o trajeto estudado no cadáver em decúbito dorsal, pois nem sempre será a continuidade exata da linha de trajetória da bala até o corpo. E também o que eu acabei de citar, que jamais se deve tirar esses projéteis com a mão. O perito ele deve lembrar que ele nunca pode tirar com instrumento metálico, a fim de não causar qualquer alteração que possa falsear o estudo do resultado do exame de balística. Boa noite a todos. Me chamo Beatriz Damiani e eu vou dar continuidade agora com vocês sobre o assunto que nós estamos abordando. Eu vou abordar os próximos 4 conteúdos. O primeiro deles vai ser sobre as lesões produzidas por disparos múltiplos. De início é importante salientar que esses tipos de lesões, elas podem variar as suas características mesmo e também gerar diversos ferimentos. E isso se dá porque a arma, os elementos usados para realizar o ferimento e também a distância em que esse ataque ele ocorre influenciam diretamente nas características que vão aparecer nesses ferimentos. Então, como são ferimentos que não tem uma regra realmente, né, de que eles realmente vão aparecer desse jeito, eu vou falar para vocês de uma maneira geral características que normalmente são observadas nesse tipo de lesão. A primeira delas é que nesse tipo de lesão, elas são constituídas de diversas e pequenas esferas metálicas de chumbo ou antimônio, que são compostos que estão presentes nos cartuchos cilíndricos de metal ou de papelão. Então, esse é o primeiro ponto que também pode influenciar na característica da lesão. Como eu falei, são coisas que estão presentes na arma que vai ser usada. Além disso, nos disparos a curta distância, eles têm as características de possuírem uma área maior, a lesão ter uma área maior, de normalmente ser um ferimento único e também da aparência deles ter uma forma irregular e estrelada. Por quê? Porque normalmente, na maior parte das vezes, há uma perda parcial dos retalhos da pele. E aí essa perda parcial dos retalhos da pele faz com que a característica visível dessa lesão seja irregular e estrelada, literalmente mais ou menos uma forma de uma estrela. Ao redor dessa mesma
lesão, pode-se observar também uma orla de esfumaçamento, zonas de queimaduras, pequenas feridas e até mesmo um halo de tatuagem. Então, nessa mesma lesão, podem ser observados todos esses pontos. Por fim, com relação ao trajeto que o projétil ele percorre, né, após, obviamente, perfurar o corpo, esse trajeto ele vai ser caracterizado como um túnel irregular e que apresenta também curvaturas em vários sentidos e lacerações. Essas curvaturas em vários sentidos, elas realmente são curvaturas, como diria, ondas, né? De um aumento de pele e uma parte com menos pele. Foi o jeito que eu consegui entender, eu espero que eu consiga passar também do jeito que está na minha cabeça. Com relação ao ferimento de saída desse mesmo tipo de disparo, né, de projéteis múltiplos, o ferimento de saída ele também tem algumas características que normalmente aparecem, como as bordas evertidas, que são aquelas bordas que elas são projetadas para fora, uma ferida contusa muito irregular e também, de acordo com a região atingida, esses projéteis e não só os projéteis, né, mas como a gente está falando aqui, essas lesões, elas podem apresentar um conteúdo visceral ou também fraturas múltiplas. Então, se atingiu, por exemplo, o estômago, na lesão de saída pode ser observado um conteúdo visceral. E além disso, é importante salientar que a lesão de saída, ela nem sempre é vista. Ela é muito difícil de acontecer quando há um disparo à distância, exceto quando o corpo, no caso, a parte que seria a saída, né? O corpo ele não apresenta muita resistência. Então, quando o corpo não apresenta muita resistência, é mais provável que essa lesão de saída ela apareça. Dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos falar agora sobre as lesões produzidas por projéteis deformados. Como a gente sabe, os projéteis eles têm um formato fixo que é cilindro cônico. No entanto, esse formato ele pode sofrer variações, deformações, e essas deformações elas são causadas após o projétil ele bater em uma superfície dura. E essas deformações causadas, elas vão interferir também no tipo de lesão que vai ocorrer no corpo daquele que for atingido. O tipo de lesão, a característica desse tipo de lesão, desse tipo de projétil, ela é em forma irregular e estrelada, com uma forma de fenda ou de sulco. E ela também tem uma característica muito importante que é a orla de escoriação. Essa orla de escoriação ela é motivada pelo movimento rotatório, né, o circular, que a bala faz antes de atingir o corpo. Isso quer dizer que se a bala ela encontra um objeto no meio do caminho e ela se choca com esse objeto, ela vai perder ou toda a força ou parte dela, que é essa rotatividade. E isso vai influenciar na orla de escoriação. Então, se ela perder toda ou parte dessa força, a formação da orla de escoriação ela vai ficar desmotivada, porque justamente por esse motivo, que a orla de escoriação ela ocorre em virtude dessa rotatividade da bala. Além disso, quando o corpo ele é penetrado em um sentido perpendicular ao plano atingido, o ferimento ele tem a probabilidade de ter as dimensões iguais ou inferiores às dimensões da bala usada. Além disso, se a pele atingida tiver muita elasticidade, a probabilidade da lesão ser menor também vai ser maior. No caso, a lesão em uma pele elástica, ela é com um diâmetro menor. Do contrário, se o projétil ele sofrer alterações em virtude da velocidade ou mesmo por modificações
própria, não característica, da própria modulação do projeto, do próprio formato do projétil, perdão, essa lesão ela tem a probabilidade de ter um diâmetro muito maior. Bom, por fim desse assunto, ainda temos mais dois pela frente, eu vou falar bem brevemente sobre as deformações do projétil mesmo. O projétil ele pode ser caracterizado com 3 deformações. A primeira delas recebe também o nome de normal, uma deformação normal, que é a deformação causada pela alma raiada no cano da arma. Ou seja, é aquela deformação que realizando um tiro, o projétil ele vai sofrer. É todo o caminho que ele tem que percorrer até que o tiro realmente seja executado. E durante esse caminho, ele vai sofrer essa deformação. A segunda deformação são as deformações periódicas, que são causadas pelo desalinhamento cano-câmara, que é o desalinhamento do cano da arma. Nem todos os projéteis expelidos por essa arma, eles vão possuir essa deformidade por conta disso, mas são tipos de deformidades que eles estão sujeitos a passar. E por fim, nós temos também as deformidades acidentais, que elas ocorrem quando o projétil ele atinge estruturas que não são, no caso, o seu alvo. Essas deformações acidentais elas são motivadas por um impacto posterior e que ele não é causado pela arma, como é causado as deformações normais, como a gente já falou por aqui. Falando um pouquinho agora sobre o diagnóstico de feridas cicatrizadas, pude perceber que esse diagnóstico ele tem uma dificuldade maior. E isso se dá porque esse diagnóstico ele é realizado em pessoas que foram atingidas por uma bala e procuraram a perícia algum tempo depois, ou pessoas que foram atingidas e vieram a óbito alguns dias depois. Então, assim, esse trabalho ele é dificultado porque essa demora na procura da perícia, ela gera algumas modificações, como a regeneração dos tecidos e também o desaparecimento dos elementos característicos das feridas pérfuro-contusas. E isso dificulta muito o laudo, né, o diagnóstico do médico legista, porque dificulta na ideia de tanto encontrar um possível causador do dano, como também do material que foi usado para realizar o dano. Então, quanto mais demorado, mais difícil, principalmente se as feridas realmente já estiverem cicatrizadas. Nesse sentido, Genival Veloso, o autor do livro Medicina Legal, do ano 2017, ele comenta meio que um passo a passo sobre o que o médico legista ele deveria fazer nessas situações em que há uma lesão cicatrizada. E aí, como são termos muito técnicos e detalhes muito específicos, eu acredito que não seja de bom proveito nós abordarmos aqui nesse vídeo. E é por isso que agora, neste momento, nós vamos passar para o nosso último assunto, que é sobre pesquisa de microvestígios orgânicos em projéteis. Bom, esse tipo de pesquisa, ela se tornou muito importante nos dias atuais, principalmente com o avanço dos estudos e das técnicas em DNA também. E esse tipo de pesquisa, ela permite o quê? Ela permite aproximar a identificação da vítima com os seus autores. Então, é uma perícia que ocorre no próprio projétil. Como a gente sabe, os projéteis, eles têm a capacidade de guardar inúmeras micropartículas orgânicas e que essas micropartículas orgânicas elas são capazes de o médico legista identificar um diagnóstico dessas estruturas e assim chegar cada vez mais próximo da realidade do fato ocorrido. Então, é de suma importância que a coleta desse material ela seja feita com enorme cuidado e uma enorme profissionalidade para que não seja contaminado, porque uma vez contaminado, uma vez
os dados perdidos, não tem como se afirmar que, por exemplo, a vítima que estava presente naquele momento é realmente a vítima que foi atingida por aquela bala. Isso é outro fato que mostra realmente a importância desse tipo de pesquisa odiernamente, é o fato de que não há mais a necessidade de ocorrer uma solicitação de pesquisa de microvestígios pelo perito criminal, ou seja, havendo a possibilidade dessa pesquisa ser realizada, ela será independente de pedido do perito criminal, até porque se ela não for feita, pode haver dúvida quanto à autenticidade de origem posteriormente, em um processo, enfim. Como a funcionalidade da perícia, nesse nosso caso, é realmente informar e averiguar e fundamentar de maneira bem objetiva e clara os elementos que possuem no corpo e assim conseguir aproximar cada vez mais da realidade da sua provável autoria, é muito necessário que todos esses cuidados ocorram e também que a análise seja feita. E é por isso que atualmente não há necessidade de realizar essa solicitação pelo perito criminal, perdão. E aí, só assim, realmente, cada vez mais a gente conseguindo chegar aos fatos e baseados, obviamente, e concretizados por médicos e profissionais da área, nós conseguimos chegar mais facilmente e mais de uma maneira mais concreta e mais, eu não diria verdadeira, me fugiu a palavra agora, mas de uma maneira mais simplória e mais nítida ao autor do crime, e só assim a gente consegue a nossa real justiça. Caríssimos professores, caríssimos colegas, me chamo Laércio Freire Ataíde Filho e fiquei responsável por tratar das lesões causadas por projéteis de alta energia. De antemão, eu acho oportuno ressaltar a relevância de se estudar as lesões causadas por projéteis de alta energia. Esse estudo é feito pela balística terminal ou de efeitos, que é um ramo da balística que visa estudar os efeitos, as consequências, as lesões produzidas por um tipo de projétil em específico. E esse estudo é muito relevante do ponto de vista do direito, a meu ver, para a identificação ou ao menos delimitação de possíveis autores de um crime. Ora, quando o perito médico legal atesta que uma determinada lesão é característica ou é peculiar de um tipo de projétil, de logo se analisa os grupos que possivelmente têm acesso a esse tipo de calibre. Então, por exemplo, se um homicídio vem a ser causado por um projétil X, de logo vai se analisar quais são os grupos, quais são as pessoas que têm acesso a esse projétil X. Então, se esse projétil X for utilizado legalmente pelo Exército, ou for utilizado pela Polícia Militar, ou for habitualmente utilizado pelas facções criminosas, de logo consegue se restringir o âmbito dos possíveis autores daquela prática criminosa. Seja um homicídio, seja uma lesão corporal, seja um crime que venha a ser instrumentalizado por meio de uma arma de fogo. O segundo ponto, que eu acho também importante tratar, se trata da forma pela qual os projéteis são capazes de nos lesionar. Quando há um acionamento do gatilho, quando o gatilho é apertado, de logo acontece a combustão da pólvora. E como toda combustão, há a liberação de gases superaquecidos que possuem força expansiva. E essa força expansiva é responsável por gerar energia cinética. A energia cinética, como de todos conhecida, é aquela que é responsável por impulsionar, por movimentar corpos. E ela o faz com o projétil. Com a geração da energia cinética pela força expansiva dos gases, o projétil ele é impulsionado para fora da arma para que siga o seu trajeto. E com essa impulsão por meio da energia cinética, o projétil, quando vem a atingir a nossa superfície corporal, tem essa energia cinética dissipada e transformada em energia potencial elástica. E é exatamente esta energia que
nos ocasiona as lesões centrífugas, que são aquelas lesões que fazem que surgem nesse sentido, são os orifícios que são conhecidos como típicas lesões causadas por armas de fogo. Então, veja, só ressaltando frisando, para deixar bem frisado isso, que a lesão ela é ocasionada pela energia potencial elástica, que é gerada por meio da conversão da energia cinética quando toca o nosso corpo. Então, a energia cinética ela é dissipada quando se cessa a velocidade do projétil e é transformada em energia potencial elástica, que é a causadora das lesões ao nosso organismo. Então, portanto, se chega à conclusão de que quanto maior a energia cinética do corpo, quanto maior a velocidade do corpo, maior a energia potencial elástica gerada. E, por conseguinte, maior será os danos ao nosso organismo. Então, eu digo isso porque isso é muito relevante para o estudo das lesões dos projéteis de alta energia, como se verá mais adiante. Então, eu passo agora para definir o que são projéteis de alta energia. Os projéteis de alta energia são projéteis com tecnologia avançada e que são gerados e que possuem um maior potencial lesivo, exatamente por alcançarem uma velocidade muito maior do que os projéteis tradicionais. Existem projéteis de alta energia que atingem a velocidade de 1000 metros por segundo, 1.200 metros por segundo, mas em média esses projéteis alcançam 750 metros por segundo, enquanto um projétil tradicional fica ali nos seus 300, 400, 200 metros por segundo. Então veja que em virtude dessa velocidade alcançada ser muito maior, essa velocidade alcançada pelo projétil de alta energia ser muito maior do que os projéteis tradicionais, por consequente, as lesões causadas pelos projéteis de alta energia também o serão. Também o serão exatamente por possuir uma energia cinética maior quando tocar a nossa superfície corporal. Então, em sendo maior a energia cinética, maior será também a energia potencial elástica convertida e as lesões causadas ao nosso corpo. Dito isso, eu passo para a análise das lesões propriamente ditas. O primeiro ponto. O distintivo das lesões causadas por projéteis de alta energia é que o diâmetro da ferida de entrada é geralmente maior do que o diâmetro do projétil. Por quê? Isso aqui é um diferencial em relação aos próprios projéteis tradicionais, porque geralmente nos projéteis tradicionais o orifício de entrada é menor do que o diâmetro do projétil. Então, o que acontece? Eu vou explicar logo como funciona no projétil tradicional para que depois eu distinga em relação ao projétil de alta energia. No projétil tradicional, que tem uma velocidade menor, como eu falei, ele atinge o nosso tecido. E ao atingir o nosso tecido, ele é, vamos dizer assim, dilatado exatamente no tamanho do diâmetro do projétil. Mas os nossos tecidos, por serem elásticos, eles têm capacidade de absorver a energia desses disparos, desde que respeitada a sua elasticidade, né? Então, o que acontece? Quando o projétil toca, ele gera um orifício de igual tamanho ao diâmetro do projétil e o tecido atingido absorve um pouco dessa energia. Então, o que é que vai acontecer? O orifício vai diminuir um pouco, se tornando menor do que o orifício do que o diâmetro do projétil. Já nos projéteis de alta energia, o que acontece um fenômeno distinto, que é o seguinte: quando o projétil de alta energia atinge nosso tecido, ele vem com uma energia tão grande, com uma velocidade tão grande, que ele vai perfurar o nosso tecido e esse tecido não vai ser capaz de absorver a sua energia. O que é que vai acontecer? Quando ele adentrar no nosso corpo, a energia que não é absorvida pelo tecido vai se irradiar para todas as regiões contíguas ao ferimento, ocasionando grandes danos, grandes ferimentos ao nosso corpo. Então é nisso que reside o maior potencial lesivo dos projéteis de alta energia, dessa irradiação da energia aos órgãos, aos tecidos que estão próximos ao ferimento.
enquanto nos projetos tradicionais há uma absorção por parte do tecido que, de certo modo, mitiga os efeitos danosos decorrentes do alvejamento. Então, e é exatamente em relação a essa incapacidade dos nossos tecidos de absorver a energia que surgem lesões muito feias, por exemplo, quando os projéteis de alta energia atingem regiões com plano ósseo subcutâneo, ou seja, regiões que possuem um osso próximo à pele. E o que é que acontece nessas situações? Acontece o que alguns legistas chamam de explosão, ocasionada por ondas de pressão. Então, quando o projétil ele vem a atingir essa região com plano ósseo subcutâneo, ele não consegue perfurar tão bem quanto em relação a esses tecidos. E o que acontece? A energia que é gerada, a grande energia que é convertida, ela é gerada fora do nosso corpo, causando uma verdadeira explosão nessa região extrínseca ao corpo, que causa aquelas lesões horríveis que por vezes a gente vê. Quando, por exemplo, o tiro atinge uma parte aqui da face e não se consegue nem distinguir o ferimento de saída e o ferimento de entrada. Então, enfim, nessas situações há a produção de uma lesão externa muito feia, enquanto nos casos em que os projéteis de alta energia vêm a atingir tecidos de maior elasticidade, o projétil ingressa formando um túnel de lesão, como é chamado por alguns legistas, e esse túnel, e dentro do nosso corpo é irradiada essa energia. Ao outro lado, quando o projétil atinge tecidos mais resistentes ou regiões com plano ósseo subcutâneo, o que acontece é que essa energia vem a ser dissipada, vem a ser irradiada na parte externa do nosso corpo, causando uma verdadeira explosão e lesões muito feias. Então, assim, se vocês tiverem interesse, pesquisem lesões causadas por projéteis de alta energia em regiões com plano ósseo subcutâneo. Então vocês vão ver imagens horríveis. Inclusive na bibliografia da professora tem fotos lá, no livro do professor Genival Veloso, tem fotos lá que mostram o quão horrível é quando o projeto atinge essas regiões com plano ósseo subcutâneo, que há toda a dilaceração da face quando atinge a face, enfim. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada nessas imagens para vocês verem o potencial lesivo desses projéteis de alta energia. Então, é isso, pessoal. Agradeço a atenção. Boa noite a todos e espero que gostem. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Van Divel e vou apresentar a parte final do nosso trabalho. Seriam conceitos, que eu vou falar um pouco dos conceitos complementares da balística forense. O França, ele vai fazer umas citações um pouco soltas, eu tentei juntar, fazer um compilado para trazer aqui para vocês essa parte complementar. O França vai dizer que na atividade pericial é muito requisitado, assim como nós sabemos, a possibilidade de se identificar o autor de um disparo de uma arma de fogo, sobretudo quando acontece o óbito ou sem óbito. Então é muito requisitado do perito que se chega a isso aqui, traga essa conclusão de quem seria o autor. E ele vai explicar que pela força dos gases produzida pelo disparo de uma arma de fogo, é possível sim chegar a um autor, mas com certas limitações. O França ele vai falar do dispositivo chamado compensador de recuo. O que seria um compensador de recuo, ou como também é conhecido como freio de boca? Eu não conhecia, tive de pesquisar, me inteirar sobre o dispositivo. É uma peça, um dispositivo que você encaixa no cano de qualquer arma, de qualquer calibre. É um dispositivo que ele é vazado, é uma peça que você enrosca e ele é vazado justamente para haver escape de ar. E quando há o escape de ar, quando há o disparo, quando se faz o uso desse dispositivo, de um compensador de recuo, justamente para compensar o recuo da arma
tanto para trás ou para cima, que seria o movimento natural da arma, e quando se usa esse dispositivo, existe a tendência de a arma recuar menos. E só que, no entanto, isso acaba por modificar o resultado final do exame da balística e da perícia médica. E por que isso acontece, né? Acontece principalmente, ele vai dizer, nos tiros a curta distância, curtíssimas distâncias, o tiro encostado ou o tiro próximo. Ele vai dizer que esses tiros, quando muito próximos à vítima, né, à pele, justamente pela modificação da passagem do ar, que ele é defletido pelo compensador de recuo no cano da arma, vai haver uma modificação nos resultados visuais esperados, principalmente, sobretudo, na pele da vítima, né? Então, ele vai falar que os ferimentos boca de mina, como descrito lá por Hoffman, são prejudicados ou inexistentes, aquele ferimento, o boca de mina, que seria aquele ferimento que tem camada óssea por baixo da pele, o ralo, zona de tatuagem, ou então a orla de esfumaçamento. São prejudicados e inexistentes, na verdade, porque não vai haver a impregnação de pólvora ou fuligem, uma vez que não há, que o ar é desviado pelo dispositivo na ponta do cano da arma. O França, ele vai trazer também as novas recomendações que ele julga como novas da balística. No livro ele ressalta que essas novas recomendações elas surgem de um encontro, de um congresso em 1996, mas, bom, a gente supõe que sejam atuais ainda, visto a importância do autor para a matéria. Então, ele vai dizer que, eu vou citar aqui alguns pontos que ele traz, ele vai dizer que esses exames de recenticidade de tiro estão obsoletos, pois ele vai dizer que não definem com fidedignidade nem a data, nem o período provável do tiro. Ele vai dizer que a presença ou a ausência dos resíduos de pólvora e as outras substâncias, assim como já foi falado, na mão, não pode ser também elemento único e determinante para a vinculação do nexo causal, da vinculação do suspeito, enfim, com aquele ato. E ele também vai ressaltar que não deve ser utilizado esse exame de presença de resíduos, né, como diagnóstico diferencial entre a demarcação se foi suicídio ou homicídio. Ele diz que não é suficiente. O França ele vai dizer ainda que a determinação da distância de tiro, tendo em vista a diversidade das configurações de canos, não pode ser realizada se não for na mesma arma, com a mesma munição, e etc. Ele vai falar que para que se chegue no resultado da determinação da distância do tiro, é necessário que o perito use do mesmo equipamento que foi utilizado no evento, utilizando a mesma arma, o mesmo tipo de munição, porque a mesma arma, assim como já foi falado, a arma deve possuir as ranhuras internas, enfim, porque qualquer dinâmica ou qualquer configuração do equipamento vai modificar o resultado final da perícia. E, por fim, o França vai trazer um protocolo da ONU no que tange as execuções sumárias, arbitrárias ou extrajudiciais, isto é, execuções em geral vinculadas ao Estado. Ele traz para a gente um pouco do material da ONU e ele vai dizer que os objetivos da perícia são reunir o maior número de informações para assegurar a identificação do morto, com certeza, a determinação precisa da causa-mortes, a existência, verificar, outro objetivo da perícia, verificar a existência do nexo causal e por fim, ele vai, ainda sobre esse protocolo da ONU, ele vai dizer que é esperado que a perícia seja realizada por um técnico capaz, em ambiente isolado e, se possível, desconhecido, enfim,
do meio que esse perito vive quando nomeado por um juiz. É também importante, segundo ele, que o cadáver esteja à disposição do perito por no mínimo 12 horas para que se corra com a devida seriedade e com tempo apropriado para que sejam feitos os exames. Então, esse protocolo de necropsia, segundo a ONU, no que tange à execução sumária, vai trazer algumas recomendações, e eu vou só citar algumas aqui, para a gente não se estender mais do que deveria. Então, proteger, analisar e encaminhar as vestes para os devidos exames em laboratório. Veja, a gente está falando de necropsia. Proteger as mãos da vítima com sacos de papel, plástico, anotar a hora, início do término da perícia, valorizar o exame externo do cadáver com relação ao estado, temperatura, estado de preservação, rigidez, enfim. Ele vai dizer ainda recolher a amostra de sangue para exame toxicológico, descrever em detalhes lesões produzidas pelos projéteis da arma de fogo, quanto à forma, direção, trajeto, inclinação, distância de tiro, se possível, estabelecer a ordem e a sequência dos ferimentos, examinar bem a face, com destaque para os olhos, nariz, ouvido, assim como o pescoço, os genitais, trocar o maior número de informações com a criminalística, recolher insetos presentes em cadáveres encontrados em algum tempo após a morte, acondicionar os projetos encontrados no local e retirados do cadáver, assegurando a forma e inviolabilidade, documentar, radiografar toda a lesão do sistema ósseo, especialmente as fraturas dos dedos, pés das mãos, recolher a amostra das vísceras, utilizar todos os meios possíveis necessários para a identificação da vítima, entre outras. Então, essas são recomendações, segundo França, de acordo com a ONU, do exame de necropsia em casos de execução sumária. Obrigado.